título da disciplina é Introdução à Psicologia Geral, né? Então eu procurei colocar para vocês os principais aspectos a respeito da psicologia, as principais vertentes, né? Englobar um pouco a psicologia enquanto ciência, porque eu vejo que algumas pessoas elas têm um pouco de dificuldade de compreender a psicologia enquanto ciência. E a partir disso, então, eu espero que ao final dessa aula a gente consiga ter pelo menos uma noção básica da psicologia, das áreas de atuação, do seu surgimento enquanto ciência. E ao longo dessa uma hora que a gente tem, eu vou procurar responder para vocês o que a psicologia estuda, já que a psicologia é uma ciência, se ela é considerada uma ciência nova ou uma ciência velha, e se hoje a gente fala da existência de uma psicologia ou de várias psicologias. Para a gente falar sobre ciência, né, e da constituição da psicologia enquanto ciência, a gente precisa antes retomar um pouco o conceito a respeito de um senso comum, né? A diferença de um conceito senso comum para um conceito considerado científico. O conceito senso comum, ele vai ser um conhecimento de base subjetiva, ele é um conceito mais geral, um conceito dotado de emoções. É um conhecimento que tem a realidade, o cotidiano enquanto objeto de estudo, mas ele leva em consideração todas as nossas emoções e busca facilitar as atividades que nós vamos desenvolver no nosso dia a dia. O conhecimento do tipo senso comum, ele é um conhecimento que a gente pode dizer que ele vai sendo acumulado, no sentido de que ele é passado de geração em geração, ele vem de uma tradição, é um conhecimento intuitivo, espontâneo, na base da tentativa e do erro. Como assim? O que seria um exemplo de um senso comum? Eu tenho certeza que todo mundo tem um tio, uma tia, uma avó que tem a receita de algum chá milagroso que ele é feito especialmente para curar, por exemplo, uma dor de barriga ou uma dor de cabeça. E esse conhecimento que essa avó, que essa tia adquiriu, ele não é um conhecimento que foi comprovado, ele não pode ser considerado um conhecimento científico. Provavelmente essa tia ou essa avó, ela aprendeu isso com alguém da família ou com alguém próximo, ela viu que deu certo e aí, consequentemente, ela passou isso para frente até chegar em você, digamos assim. O senso comum, ele busca se apropriar de conhecimentos de outras áreas para se fazer ser compreendido, né? O que seria isso? Eu tenho certeza que muitos de vocês já se utilizaram ou já ouviram alguém utilizando de vocabulários da psicologia para conseguir exemplificar, explicar algo simples. Exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é muito louca, ou você está ficando muito neurótica pensando nisso, ou então, quando ela fica brava, ela fica muito histérica. O que seria isso, né? Nós estamos usando de conhecimentos que são da psicologia, ou seja, nós estamos falando de histeria, nós estamos falando de neurose, para, de alguma forma, tentar explicar o comportamento de alguma pessoa próxima de nós, que está se desempenhando enquanto talvez uma pessoa um pouco alterada, né, um pouquinho desequilibrada emocionalmente, mas isso não quer dizer que no momento que eu estou usando a palavra histeria ou neurose, que eu estou considerando que essa pessoa ela tem algum conflito mal resolvido de origem sexual infantil, certo? Vocês nem pensam sobre isso quando vocês utilizam esse vocabulário. Então, é disso que o senso comum se apropria, de vocabulários de outras ciências para conseguir explicar algo comum, ou seja, para dar conta de algo subjetivo no nosso dia a dia. O conhecimento do senso comum, ele seria capaz de dar conta do desenvolvimento da humanidade? Ele não seria. Por quê? Porque ele é bem superficial, ele é um conhecimento subjetivo, um conhecimento geral. No caso da ciência, a gente já vai falar de algo objetivo,
A gente vai falar já de algo que tem um objeto de estudo específico, que tem uma metodologia de estudo específica, que apresenta uma linguagem precisa e rigorosa para dar conta daquele meu objeto de estudo. Esse meu objeto de estudo, ele vai ser sistematizado, ele vai ser controlado, ele precisa ser validado para que a partir da validação do estudo desse meu objeto de estudo, eu seja capaz de produzir um outro conhecimento. Então, a ciência, ela permite um desenvolvimento contínuo a partir de um conhecimento já prévio, digamos assim. Cauê, passa para o próximo slide, por favor. Então, o fato da ciência permitir essa continuidade, esse avanço, é o que torna ela algo a ser sistematizado, a ser validado. Por quê? Porque a partir de um conhecimento prévio, eu consigo, então, criar um conhecimento novo. E a partir desse conhecimento novo criado, ele passa a ser um conhecimento prévio, que pode vir a ser um conhecimento novo. É como se fosse um ciclo, né? A partir de um conhecimento já prévio, eu produzo um conhecimento novo, esse conhecimento novo se torna prévio na medida em que eu sou capaz de produzir um conhecimento novo a partir dele. Mas então, a psicologia, ela é ou ela não é ciência? A psicologia, ela é um conhecimento do senso comum ou ela é um conhecimento científico? A psicologia, ela tem um objeto de estudo? Ela tem. Qual seria esse objeto de estudo? Seria o comportamento? Seria o inconsciente? Seria a personalidade? Seriam as emoções, o mundo das ideias? Qual seria o objeto de estudo da psicologia? Aqui a gente fala de um objeto de estudo de forma geral versus um objeto de estudo específico. Cauê, pode passar para frente. Por quê? Por que eu falo dessa existência de tantos objetos? Porque hoje a ciência da psicologia, ela é considerada uma ciência nova. Ela é uma ciência que ela surgiu na segunda metade do século XIX, portanto, hoje nós ainda temos teorias inacabadas. Consequentemente, os meus objetos de estudo, eles ainda não estão 100% definidos em virtude das teorias inacabadas da psicologia. No caso das ciências humanas, por exemplo, nós ainda temos um grande conflito, que é o fato do pesquisador e do objeto se confundirem. Se nós pensarmos, por exemplo, num biólogo que vai estudar, por exemplo, alguma plantinha específica, eu tenho certeza que o biólogo e a plantinha, eles jamais vão se confundir enquanto objeto, certo? No caso da psicologia, não é bem assim, porque o objeto de estudo da psicologia, de forma geral, ele é o homem. E o pesquisador que vai realizar o estudo desse meu objeto homem, também é homem. Então, nós temos dois homens, um enquanto pesquisador, o outro enquanto objeto, e esses dois se confundem na medida em que os dois são dotados de emoções, de sensações, de concepções que foram construídas ao longo da nossa vida. Portanto, existe uma contaminação na nossa pesquisa. Por isso que eu posso falar da existência não só de uma psicologia, e sim de diversas psicologias, na medida em que a minha perspectiva de mundo, a minha visão de mundo, a forma através da qual eu reajo ao meu mundo, as sensações que eu experimento, as relações que eu construo no meu dia a dia, elas moldam a minha subjetividade. Mas a minha subjetividade, ela vai ser diferente da subjetividade dos colegas que estão à minha volta. Portanto, o objeto de estudo da psicologia, de forma geral, é o homem. De forma específica, é a subjetividade. Mas, ainda assim, essa subjetividade, ela é construída no meu meio social a partir das experiências particulares que eu virei a ter enquanto relação com o meu colega. Por isso eu falo de psicologias, de diversos objetos, na medida em que eu não posso considerar a subjetividade como algo único, porque muita coisa engloba a construção da minha subjetividade.
A minha subjetividade, ela é composta por N fatores. Ela é composta pela minha bagagem genética, ela é composta pelas minhas emoções, pelas minhas sensações, pelo que eu adquiri ao longo do tempo enquanto certo e errado, pela minha concepção do que pode e do que não pode. Então, tudo isso faz parte da minha composição enquanto subjetividade. Ao mesmo tempo em que eu tenho as minhas características próprias, individuais, eu só vou conseguir desenvolver essa minha subjetividade se eu estiver inserida em um meio social e que eu seja capaz de desenvolver nesse meio social outras relações com os presentes neste meio. Ou seja, é uma troca de informação, uma troca de relações para que a minha subjetividade ela venha a se construir. Então, ela engloba o mundo das ideias da emoção? Engloba. Ela engloba o meu mundo interno e o meu mundo externo? Engloba. Na medida em que eu vou modificar o meu mundo interno a partir das relações que eu vou obter no meu mundo externo, a partir das minhas vivências sociais presentes nessa minha sociedade, nesse meu meio social. A subjetividade, ela é inata? Ou seja, eu já nasço com a subjetividade? Jamais. A subjetividade, ela é construída. Ou seja, eu sou responsável pela própria construção da minha subjetividade na medida em que eu me torno um sujeito ativo no meu meio social. E na medida em que eu estou atuando neste meio social, neste mundo externo, eu tenho então novas matérias-primas sendo produzidas. Consequentemente, o meu mundo interno também está sendo transformado e, portanto, eu estou construindo a minha subjetividade na medida em que eu atuo sobre o meu meio. Então, agora o que está acontecendo é eu, a partir do meu conhecimento, estou desenvolvendo uma relação com vocês aí do outro lado. Infelizmente, não estamos nos vendo, mas vocês podem ter certeza que esta relação, ela faz parte da constituição da subjetividade de vocês e da minha também. É uma via de mão dupla. Na medida em que eu influencio o outro, eu também sou influenciado. O que vai, digamos assim, diferenciar a nossa subjetividade vai ser a forma através da qual nós encaramos e experimentamos aquilo que nós desenvolvemos no nosso meio social. Portanto, a nossa visão de mundo, ela jamais será a mesma, porque cada um de nós experimenta sensações de maneiras diferentes. Por isso que, quando eu falo de várias visões de mundo, eu falo de várias subjetividades, portanto, eu posso dizer que existem várias escolas de psicologia, várias abordagens de psicologia. Ou seja, cada abordagem vai priorizar um aspecto específico da minha subjetividade. Então, enquanto objeto geral, o homem, ele é o meu objeto geral, a subjetividade vai ser o meu objeto específico, e essa subjetividade, ela engloba tantos outros pontos, que é isso que vai fazer com que cada abordagem da psicologia seja responsável pelo estudo da subjetividade em determinados aspectos. Por isso que eu tenho o comportamento enquanto objeto de estudo de uma abordagem, o inconsciente, as emoções, tudo isso é em virtude da minha visão de mundo, da minha subjetividade, certo? Então,